O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. Hoje, no Momento do Patrimônio, seguimos a segunda etapa da entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Martini. O convidado é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado concluídos na cidade de Roma, ambos na linha de Direito Ambiental Internacional. Atualmente, Martini coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Dr. Martini, até então, a questão do Museu Nacional, esse fato, esse trágico incêndio, de que forma esse fato repercutiu no Ministério Público Estadual? Teve alguma repercussão maior? Bom, eu vou até te dar aqui um furo de reportagem, vamos dizer assim. O Ministério Público, a partir da ocorrência desse fato, no Rio de Janeiro, conhecido por todos, o Ministério Público está planejando, em nível nacional, uma ação coordenada em todo o país para verificar a regularidade dos museus e dos espaços que têm essa conotação, bibliotecas públicas, etc. Essa ação ela está em fase de planejamento aqui no estado do Rio Grande do Sul e vai ser startada nas próximas semanas. Nós vamos convidar todos os promotores de justiça das comarcas a instaurarem expedientes próprios e específicos para verificar, por exemplo, a regularidade da construção, a licença construtiva, o alvará de corpo de bombeiros, a segurança desses prédios históricos, digamos assim, e buscar a devida correção. Aliás, o Ministério Público também possui à sua disposição para auxiliar os promotores de justiça na sua atuação, dispõe de um órgão técnico capacitado, temos engenheiros, eu tenho comigo lá no meu centro de apoio um arquiteto urbanista que tem um papel importante, fundamental, digamos assim, na assessoria técnica para o promotor, porque o promotor tem o seu conhecimento limitado a questões jurídicas, E evidentemente que nós nos valemos de técnicos, de peritos, para fazer esse tipo de avaliação. Então, nós estamos, sim, planejando para as próximas semanas uma ação, que não é uma ação unicamente local aqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas uma ação nacional para averiguar a regularidade dos museus e desses prédios com valor cultural. Até, de certa forma, essa tragédia alertou, o senhor acredita que alertou a população, conscientizou, chegou a maiores denúncias ao Ministério Público? Infelizmente, no Brasil se costuma trabalhar de uma forma ainda muito reativa, Os recursos de que dispõe o poder público são obviamente escassos, Então se trabalha sempre num nível de escassez, digamos assim, e nós temos que fazer escolhas, adotar prioridades, É claro que com a trágica ocorrência que houve no Rio de Janeiro com o Museu Nacional, houve uma maior, digamos assim, e isso é paradoxal. Eu costumo dizer aos meus alunos, por exemplo, que a evolução do direito ambiental se dá justamente pelo incremento do movimento ambientalista, que por sua vez decorre de tragédias ambientais. Quem sabe agora, isso a gente já está verificando na prática, quem sabe agora essa tragédia, que evidentemente ninguém queria que acontecesse, mas quem sabe pelo menos ela então sirva para que não apenas o poder público, mas também a comunidade em geral se mobilize. Porque muitas vezes o poder público é reativo. Se não chega ao promotor de justiça uma denúncia, por exemplo, de que um determinado museu está com a situação precária, está com a sua fiação exposta, e veja, isso pode ser uma pessoa que vai visitar um museu
tira uma fotografia com seu celular de uma fiação exposta, por exemplo, que visivelmente está gerando risco, encaminha ao Ministério Público solicitando providências. Isso é direito da população. A população tem direito de acionar o poder público para garantir aquelas considerações, aqueles direitos, a tutela daqueles direitos que é devido pelo poder público, né? Como é a proteção do meio ambiente. Então, cabe sim a nós, membros do poder público, do Ministério Público, como é o meu caso, agirmos, mas também a população precisa se conscientizar da importância e da alocação de recursos para isso, né? No momento de escassez de recursos, por exemplo, num estado que não está sequer pagando salários em dia dos seus servidores, vamos convir que é difícil ao administrador fazer uma opção de canalizar um recurso para reformar um museu em detrimento do pagamento de salários de professores, de brigadianos e assim por diante, né? Então, o momento é crítico, o momento é difícil, mas isso não significa dizer que nada pode ser feito. Evidentemente que pode ser feito. E aquelas situações de maior criticidade, de risco, por exemplo, é evidente que o Ministério Público vai adotar todas as medidas extrajudiciais, como o inquérito civil, o TAC, ou as medidas judiciais, que é o ajuizamento da ação civil pública, para evitar aquele dano, para corrigir aquela ilicitude. Aliás, nós temos exemplos de uma atuação muito forte no âmbito do patrimônio cultural aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou citar algumas pequenas ações muito brevemente, não sei se o nosso tempo nos permite isso, por favor. Mas nós temos e tivemos, por exemplo, uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que foi julgada procedente para a preservação da Catedral de Vacaria. Nós temos agora uma ação civil pública ajuizada para a proteção do acervo documental do Castelo de Pedras Altas, tudo por meio de uma atuação do Ministério Público. A questão da proteção paisagística no Vale dos Vinhedos, né? com uma ação civil pública que evitou a mudança do zoneamento num determinado trecho, que permitia a implantação, a construção de prédios de até 31 metros de altura. Né? Recentemente, o Ministério Público também obteve, no Poder Judiciário, um julgamento declarando inconstitucional uma lei do município de Porto Alegre que exigia, para fins de inventário, veja, de simples inventário dos bens culturais, exigia a autorização do Poder Legislativo. Veja, essa lei pretendia, e eu não estou falando sequer de tombamento, eu estou falando de um simples inventário de um bem cultural, que a lei exigia prévia autorização do Poder Legislativo para isso. Então são várias... Eu posso citar uma atuação muito forte do Ministério Público, por exemplo, na comarca de Rio Pardo, na comarca de Camaquã, na comarca de Rio Grande, aqui em Porto Alegre nem se fala, diversos outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, onde teve uma atuação muito forte do Ministério Público na proteção do patrimônio cultural material e imaterial. Então essa é um pouco da história, digamos assim, da atuação do Ministério Público nessa área. E, doutor, para finalizarmos então, a questão, de que forma, em que momento, nos bens materiais ou imateriais, a sociedade pode contribuir com o Ministério Público? O senhor falou agora há pouco, até mesmo uma foto, né? Quais os canais que seriam adequados? Eu penso que a primeira e mais importante forma da participação da comunidade se dá num nível anterior a esse. E aqui eu faço um convite à população a participar e a induzir, cobrar, o momento é oportuno agora, cobrar do seu candidato, do seu deputado, do seu vereador, do seu prefeito, que leve muito a sério, né, a legislação ambiental, especificamente cultural, no seu município, no seu estado, cobrando do prefeito municipal para que, de fato, institua no âmbito do seu município, e poucos têm,
o Sistema Municipal de Cultura, que a população, quando seja chamada às audiências públicas, que participe, porque esse é o momento, digamos assim, do exercício direto da democracia, né, em que o cidadão é chamado a opinar sobre um determinado tema. Queremos mudar o plano diretor, mas o que isso vai afetar um polígono de proteção que tem lá? Como é que vai afetar a volumetria daquela área protegida? Que tipo de consequência vai ter a construção de um prédio de 31 andares numa área como o Vale dos Vinhedos, por exemplo? Então esse é um primeiro momento. E o segundo momento é através, digamos assim, da elaboração de denúncias. O Ministério Público mantém lá sua página na internet e o cidadão, inclusive, mantendo sigilo, se isso se torna necessário, e às vezes é necessário. Às vezes pessoas de dentro de uma própria Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, precisa levar o conhecimento do Ministério Público, mas teme, digamos assim, uma represália do seu superior hierárquico. Entretanto, a lei determina que o mesmo servidor público, quando tem conhecimento de um fato que possa ensejar a atuação do Ministério Público, ele tem a obrigação de levar o conhecimento do Ministério Público. Mas o normal seria, digamos assim, a população fazer uma visita a um museu, digamos assim, uma biblioteca pública, verificar uma deficiência grave que precisa ser denunciada ou pedir um esclarecimento, solicitar uma providência, digamos assim. O cidadão, hoje, né, qualquer pessoa com o seu celular, faz um vídeo, faz uma fotografia e, via sistema de atendimento ao cidadão da página do Ministério Público, né, mprs.mp.br, pode fazer e encaminhar sua denúncia, que ela vai ser distribuída para um promotor de justiça que tem atribuição para isso. E o cidadão se ele preferir se identificar, dar os seus dados, o seu telefone, ele vai ser comunicado de todos os passos, dos passos mais importantes da atuação do promotor de justiça, né? Tendo em vista aquela denúncia que foi originada nesse cidadão, né? Então essa é a atuação do Ministério Público. É claro que o Ministério Público não é um órgão propriamente de execução do Poder Executivo, né? O primeiro órgão que deve adotar uma medida adequada digamos assim, é um órgão integrante do sistema de cultura, seja municipal, estadual ou nacional. O Ministério Público vai ser chamado quando tem uma falha, quando tem uma omissão, quando um determinado problema não está sendo corrigido de forma adequada ou necessita de um acautelamento adicional. Precisa de uma medida de urgência, por exemplo. O cidadão lá mora num prédio, está vendo que do lado tem uma casa que a pessoa imagina que tem um valor histórico, né? E a pessoa vê lá no fim de semana, é comum acontecer, está chegando máquinas lá nesse terreno, né? Evidentemente que o cidadão ele precisa adotar uma providência de urgência, e aí tem diversos órgãos de Estado, não apenas o Ministério Público, mas tem, por exemplo, a Polícia Ambiental aqui no Estado, que tem uma atuação relevantíssima, né? Eu próprio recebi outro dia uma denúncia de que num terreno ao lado de um prédio foram estacionadas máquinas durante o fim de semana, justamente quando se reduz a vigilância do Estado, e iniciou a derrubada de árvores, que seriam árvores importantes, centenárias até, né? Imediatamente eu acionei a Brigada Militar, o batalhão ambiental da Brigada Militar. A Brigada Militar foi ao local, digamos assim, adotou um embargo da obra e depois vai se verificar com mais cautela se tem autorização, se não tem autorização. E com o patrimônio cultural isso pode acontecer da mesma forma, né? É claro que no final de semana o órgão que está mais presente é a própria Polícia Ambiental. Então, numa situação de extrema urgência, de emergência, eu recomendo chamar lá o batalhão ambiental da Brigada Militar, né? Que vai chegar ao local e vai adotar providência. Ou o próprio promotor, e o promotor é acessível. Em todas as comarcas existe uma promotoria de plantão, em todas as comarcas do Estado, né? A pessoa pode chegar no fórum lá da sua comarca, na promotoria de justiça, vai ter lá uma plaquinha com o celular do promotor de justiça, com o celular do plantão, e vai dizer, olha,
vai ser demolida uma casa lá importante, e o promotor vai atender o cidadão, não apenas o cidadão, mas vai atuar na defesa do patrimônio cultural, se for o caso, ajuizando no ato, no fim de semana, durante o feriado, seja lá o que for, uma ação civil pública, buscando, por exemplo, uma medida liminar para impedir a demolição de uma obra. Ah, tem valor histórico? Não tem? Vamos averiguar depois. Vamos antes conservar, vamos preservar aquele patrimônio e depois nós vamos verificar. Aliás, com relação a isso, e o papel do centro de apoio, do coordenador do centro de apoio, que é a função que eu exerço nesse momento, é um papel de elaborar a política, digamos assim, setorial dentro do Ministério Público e auxiliar os promotores de justiça. E nesse intuito, nós elaboramos recentemente 2 documentos importantes para a atuação dos promotores de justiça na proteção do patrimônio cultural. Um é um compêndio, talvez até inédito no Estado, um compêndio de legislação que trata da proteção do patrimônio cultural, né, para que os promotores tenham tudo absolutamente à mão em áreas temáticas. E o segundo documento foi uma cartilha de orientação à investigação do Ministério Público. O promotor, às vezes, e no interior, vamos convir, no interior o promotor de justiça, ele é tudo, ele faz crime, faz júri, faz família, então ele pode ser um promotor mais ou menos afeto, né, a essa área temática. Então nós elaboramos essa cartilha com modelo de atuação, com passo a passo, para que todo promotor tenha condição de atuar, como tem sido o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com muita efetividade na proteção do patrimônio cultural. As ferramentas estão disponíveis. Precisa também da colaboração dos cidadãos. E, Dr. Martini, então, muito obrigado por toda a explanação e gostaria aqui de parabenizar também a atuação do Ministério Público. E boa noite, então. Ok, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o Ministério Público está sempre à disposição e, sobretudo, está dentro das nossas possibilidades, mas diligente e zelando pela proteção também do patrimônio cultural aqui do nosso estado. Muito obrigado. Encerramos a segunda parte da entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Dr. Daniel Martini. Semana que vem voltamos com um novo convidado. Boa noite e até a semana que vem. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.